do Dia dos Pais. E nessa série de estudos no Evangelho de Lucas, inclusive eu vou dar um salto, nós vamos pular para o capítulo 7. Você que está aí com sua Bíblia aberta nessa noite, vá para Lucas capítulo 7, versos de 1 a 10. Eu vou ler o texto que foi narrado um pouquinho a história que você viu nesse momento. E eu quero te chamar a atenção nesta noite para que nós sejamos famílias que expressam esse tipo de fé e autoridade que nós vimos naquele centurião. Um centurião que demonstrou fé, a fé segundo aquela que nós vemos nas Escrituras Sagradas por meio de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos de 1 a 10. Acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia. Nós estamos, então, falando sobre esse Evangelho de Lucas, o tema paz de fé e autoridade, o texto-chave, Lucas capítulo 7, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E a ideia de ter falado tudo é quando, no início do ministério de Jesus, depois de ter feito vários milagres, operado muitas maravilhas, ele acalma os ânimos do povo que já o acompanhava, grandes multidões. Ele assenta aquele povo no famoso Sermão do Monte. E ao pregar aquele grande sermão, ele impacta a vida de muitas pessoas. E por isso o texto diz, depois de ter terminado aquele sermão, no versículo 1, versículo 2, ele continua dizendo: ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e até construiu a nossa sinagoga. Versículo 6, Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considero digno de ir ao teu encontro, mas dize uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo plenamente restabelecido. Deus, mais uma vez te pedimos, converte corações incrédulos nesta noite, fortalece a fé daqueles crentes que talvez estejam enfraquecidos, que o teu nome seja glorificado nesta noite e a tua igreja edificada por meio da mensagem, não apenas para os pais, mas para todos aqueles que creem, a aplicarem esta fé e essa autoridade, conforme a tua graça que o Senhor nos dá. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Lucas, então, ele continua enfatizando e reforçando o seu propósito e proclamação, de enfatizar a demonstração de fé de algumas pessoas no seu evangelho. Assim como nós vimos nas últimas duas mensagens, a primeira e a segunda, essa é a terceira mensagem, quando na primeira e na segunda, o Evangelho de Lucas deixa claro a ênfase que ele dá, contrastando a incredulidade de um sacerdote, Zacarias, que estava no templo, na presença de Deus, e não creu quando um anjo veio trazer-lhe uma mensagem de que ele seria pai daquele que iria preparar o caminho do Senhor. Assim como, diferentemente, quando o anjo aparece à pequena humilde Maria, ela recebe aquela mensagem do anjo com fé. E logo depois de vários ministérios, curas, milagres, ele assenta esse povo, essa grande multidão que estava seguindo esse Cristo maravilhoso,
que já impactava o mundo, ele acalma o coração daquela turma, assenta aquele pessoal naquele grande sermão, onde ele faz uma divisão da ética do reino de Deus quanto à ética mundana desse mundo ao qual nós vivemos. E logo após esse sermão, Lucas narra a experiência profunda, impactante de fé desse oficial romano, não esperado, nem um pouco, nenhuma expectativa de uma fé tão vibrante de um oficial romano, incrédulo, não judeu. Muito pelo contrário, os romanos, principalmente os oficiais, os maiorais, eles rejeitavam a fé judaica, a fé do Evangelho de Cristo. Eles negavam, eles humilhavam o povo de Deus. Estamos diante de um homem, de um oficial, de um centurião romano que demonstrou fé. E essa fé o levou a adotar um servo, como um filho, pois ele estava, esse menino, esse rapaz, gravemente ferido, gravemente doente. E quando o texto aqui em Lucas fala a respeito deste centurião, quando ele fala, o meu servo está doente, acamado, gravemente em casa, literalmente a ideia do servo no grego, do original, é doulos, escravo. Mas não o escravo dos nossos dias. Naquela época haviam senhores e esse centurião, ele era um senhor que ele tinha os seus servos, doulos, escravos, que eram como se fossem nos nossos dias funcionários muito bem remunerados. Eram rapazes a partir dos seus 17, 18 anos, qual for a idade para cima. E na série The Chosen, que nós mostramos aqui, na 4ª temporada, mostra esse centurião abraçando com paternidade esse rapaz, esse servo. Você pode notar no versículo 6, aqui de Lucas capítulo 7, que esse rapaz fazia parte da família do centurião, quando o texto diz que esse jovem estava na sua casa, na casa do centurião. Em Mateus capítulo 8, versos 6, Mateus vai dizer em seu evangelho que o oficial disse, Senhor, o meu servo está de cama, em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Então nós podemos chegar a uma conclusão que esse é um pai que adotou esse servo como se ele fosse, de fato, um filho. Ele não era um filho geneticamente, biologicamente dele, mas ele o tratou como? Certamente que era um rapaz, um jovem que já havia doado muito e servido muito a esse centurião. E esse homem tinha um respeito muito grande por esse rapaz. Ao estar doente, debilitado, ele o recebe em sua casa e ele o trata como um filho, como um pai adotivo que fez muito mais do que muitos pais biológicos por aí. Este homem foi impactado pela vida, pelo ministério e pela mensagem de Jesus. E mesmo não sendo judeu religioso, ele reagiu com fé, dando testemunho e glória a Deus com uma fé genuína, inclusive não encontrada, como o próprio Senhor Jesus testemunhou, nem mesmo entre o povo dele. Sendo então o centurião um exemplo de fé e autoridade para os pais cristãos nos dias de hoje. Este homem, ele é um exemplo de fé e autoridade, assim como para os pais, para as mães. Um exemplo com algumas lições importantes que eu queria que nós pudéssemos aprender nesta noite. Vamos para a primeira lição. Em primeiro lugar, pais que se importam com os que estão sob os seus cuidados. Em primeiro lugar, pais, esta é a grande lição, a primeira lição, pais que se importam com os que estão sob os seus cuidados. Veja comigo no versículo 2, leia comigo mais uma vez, quando o texto diz, ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. E a ideia aqui é que o centurião estimava ele, e a ideia é muito, ele gostava muito desse rapaz. Era alguém que ele considerava, era importante para ele. Esse homem não encarou aquele rapaz apenas como um funcionário, como um servo.
O texto não deixa claro, a história não deixa evidente, mas há um indício de que ele se machucou, ele se feriu, ele estava acamado, ele estava paralítico, muito provavelmente por conta das funções que ele tinha a despeito desse centurião e das funções que ele tinha a servir a casa do centurião. Então imagine comigo a ideia de um homem que viu naquele rapaz alguém que ele estimava, alguém que para ele era muito importante, e esse jovem estava doente. Amados, o centurião tinha um servo doente e ele não ignorou o seu sofrimento. Mesmo sendo ele uma autoridade, mesmo sendo o centurião um oficial, ele não ignorou, mas ele demonstrou empatia e responsabilidade por aquele jovem, colocando ele dentro da sua própria casa, cuidando daquele jovem, demonstrando amor, demonstrando carinho, cuidando dele como um filho amado, assim como os pais que se importam com os seus filhos. Pais são chamados a se importar, cuidar e proteger física, emocional e espiritualmente dos seus filhos. Esse é um papel muito importante que precisa advir de dentro do coração de um homem temente a Deus. E este centurião, mesmo não sendo um praticante religioso, ele foi impactado profundamente pela vida, pelo ministério, pela mensagem de Jesus, e ele foi impactado e transformado a ponto de dar esse exemplo. Um homem que adotou um rapaz, o encarou como filho, se importou com ele e cuidou das feridas dele. Não ignorou o seu sofrimento, demonstrou sentimento, responsabilidade, cuidou, se importou a ponto de maneira tão enfática demonstrar essa grande preocupação. Então, em primeiro lugar, pais que se importam com aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. O exemplo do centurião nos leva para a segunda lição. Em segundo lugar, são pais que reconhecem a sua necessidade de Jesus. Não apenas se importam com aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados, mas reconhecem a nossa necessidade de Cristo, a necessidade de Deus nas nossas vidas. Veja comigo o versículo 3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Ele reconheceu a necessidade de Cristo. Ele sabia que existia alguém com maior autoridade do que ele para, de alguma forma, sanar aquela situação. O centurião buscou a ajuda de Jesus, apesar de ser um homem de alta posição. De alguém que tinha recursos para resolver o problema daquele rapaz. Ele não confiou na sua própria força, ou talvez ele já esgotou toda a condição que ele tinha, os recursos que ele tinha, e ele não havia sanado o problema daquele rapaz. Mas recorreu à autoridade superior de alguém que era maior que ele, o Cristo. Nós precisamos recorrer urgentemente à supremacia, à superioridade de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos abençoar a nossa casa, abençoar as nossas esposas, abençoar os nossos filhos, abençoar aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, da nossa liderança. Pais sábios entendem que precisam de Deus para criar os filhos debaixo da sabedoria divina. Pais que dependem da graça de Deus reconhecem a necessidade do auxílio de Jesus, assim como este homem, ao ouvir falar de Cristo, ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar da grande fama do Messias prometido, do Salvador do mundo, ele passou por cima, ele bateu de frente com a cultura da sua própria realidade como um oficial. Ele passou por cima do seu próprio ego. Ele olhou para alguém superior de fato, além do Império Romano, além de Nero, das autoridades que estavam sobre ele. Ele viu em Cristo alguém que de fato ele poderia reconhecer, e ele viu essa necessidade, e ele confiou, e ele buscou. Ele ouviu falar de Cristo, e ele se submeteu a Cristo. O exemplo do centurião
nos leva também para uma terceira lição, em terceiro lugar, pais que sabem liderar com humildade as suas casas. Veja comigo os versos de 6 a 7. Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Em terceiro lugar, pais que sabem liderar com humildade. Pais que reconhecem como esses homens que não são merecedores, nem se consideram dignos o suficientes de administrarem as nossas casas, não somos competentes em nós mesmos. Por mais que nós temos condições, nós temos recursos, dons e talentos, habilidades para trabalhar, para arregaçar as mangas, para sacrificar-nos a favor das nossas famílias, das nossas esposas, dos nossos filhos, mas sobretudo, sabermos liderar com humildade, como esse homem demonstrou, não sendo merecedor diante da presença de Cristo. O centurião reconheceu que não era digno de receber Cristo em sua própria casa. No vídeo nós vemos um pouquinho quando ele argumenta dizendo: olha, não é bom que um judeu entre na casa de um gentil, de um romano. Então, é um pouco dessa ideia, desse sentimento, dele se sentir não merecedor. A sua humildade mostrou grandeza de caráter, porque ele estava diante do Senhor dos senhores. Então, pais que lideram com humildade inspiram obediência e respeito genuíno. E foi isso que ele demonstrou. E as pessoas ao redor, quando eles inclusive argumentavam: olha, realmente esse homem é um merecedor, mesmo que ele não se sinta assim. Nós precisamos dessa sabedoria humilde. Os nossos filhos, nos nossos dias, precisam olhar para papai e para mamãe como homem e mulher humilde diante de Deus e dos homens. Filhos que estão vendo no dia a dia os pais sendo muito arrogantes, prepotentes com suas esposas. Esposas não submissas aos vossos maridos. Deus tem forjado em nós uma comunidade de crentes que, ao olhar para Cristo, o nosso maior exemplo de humildade, para produzir em nós uma liderança nas nossas casas, também de maneira humilde. E em quarto lugar, o exemplo desse centurião nos leva a uma quarta lição. Em quarto lugar, pais que têm fé para impactar espiritualmente a sua casa. Pais que têm fé contagiante, fé vibrante, como o próprio Cristo disse, que ele se admirou da fé deste homem, porque ele impactou profundamente a vida desse rapaz. Veja comigo os versos de 7 a 9. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma só palavra, tão somente o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Ele tá dizendo o seguinte: olha, Jesus, eu sou um homem de autoridade, eu sou submisso a algumas autoridades, e as autoridades que dizem a mim o que eu tenho que fazer, eu faço. E assim como tem soldados debaixo da minha tutela, o que eu peço eles fazem. Então, da mesma forma, eu sei que tu és Senhor sobre todas as coisas. Dize uma só palavra. Dize uma só palavra. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o meu servo, o meu filho que eu adotei, será curado. O centurião confiou na palavra de Jesus. Dize uma só palavra. Sua fé não surpreendeu Jesus, mas intencionalmente Jesus destacou a sua admiração com o testemunho da fé dele, quando ele vai dizer no versículo 9, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando para a multidão, disse que não havia visto fé tal como daquele homem.
Pais que creem e oram com fé, preparam os caminhos espirituais para os seus filhos caminharem dentro daquela direção que o Senhor, só Ele pode abrir as portas espirituais na vida dos nossos filhos. Pais que têm fé para impactar espiritualmente a vida dos nossos filhos ao mostrarem para Ele que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Pais que vão impactar a história das nossas famílias com esse tipo de fé. Pais que vão fazer diferença na vida dos filhos, porque o legado que nós deixaremos para eles não é um legado apenas financeiro, não é um legado apenas comportamental, não é um legado material, mas é um legado que ecoa para a eternidade. O que fazemos nesta vida vai ecoar de alguma forma para a eternidade. E homens e mulheres, pais, pai e mãe, que influenciam seus filhos, que têm fé para impactar espiritualmente os seus filhos, estão fazendo o que de mais precisamos para transformar as vidas dos nossos filhos, para que eles possam amar a Deus como nós amamos, para que nós possamos dar passos de fé como nós damos, para que eles possam ver a vida espiritualmente como nós estamos tentando ver a vida, porque nós temos esse encontro com Jesus. Porque assim como esse centurião, nós ouvimos falar desse Cristo. Eu amo a esse Jesus. Eu sei que Ele é Senhor da minha vida. Ele tem transformado o meu caráter. Ele tem me curado as feridas. Ele tem dado sentido à minha vida. Esse homem, esse centurião, ele sentiu profundamente essa mudança, esse impacto na vida dele. Certamente, muito certamente, assim como outros centuriões, eles estavam de longe, cercando aquela multidão, à beira do mar da Galileia, protegendo o reino, o Império Romano. E os ecos da mensagem de Jesus, que ecoavam das ondas do mar da Galileia, chegavam aos ouvidos desses homens, desses centuriões, desses oficiais, que guardavam o reino. Mas muito mais do que o impacto do reino romano, foi a mensagem poderosa de Jesus, a mensagem poderosa de Cristo, e transformou tão profundamente este homem, que ele agiu com fé. Eu queria concluir essa mensagem trazendo algumas aplicações importantes para nós pais nos dias de hoje. Nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que essa mensagem de fé possa impactar as nossas vidas. Em primeiro lugar, a primeira aplicação importante: cuide do coração e da dor dos seus filhos. Importe-se o suficiente para cuidar do coração e das dores espirituais, emocionais, psicológicas, físicas dos seus filhos. Não se limitem a achar que a tua missão é pôr comida em casa, é dar educação para os seus filhos. É dar um lar para eles, uma segurança, uma estabilidade para eles. Demonstrem atenção aos seus filhos. Descubra quais são as suas limitações físicas, emocionais e espirituais. Um pai presente e sensível forma filhos seguros e confiantes. Certamente que aquele rapaz foi impactado espiritualmente de maneira muito profunda quando ele soube que o seu Senhor se importou, estimando de maneira tão especial, que se humilhou diante de Cristo. E ele foi curado por causa dessa fé. Em segundo lugar, uma segunda aplicação importante: coloque Jesus no centro da sua paternidade ou da sua maternidade como mãe. Não há família cristã que de fato vai deixar um legado na vida dos seus filhos se Cristo não for o centro e o Senhor do vosso lar. Busque a sabedoria de Deus na palavra e na oração. Reconheça que sozinho você não pode conduzir a sua família aos propósitos de Deus. Coloque Jesus no centro do seu lar. Permita que Ele faça o impacto que Ele fez na vida daquele centurião e do seu servo. Em terceiro lugar,
lidere com autoridade, temperada com humildade. Nós vivemos numa sociedade de homens arrogantes e orgulhosos, que se apoiam no vosso próprio entendimento. Use a sua autoridade para proteger e instruir, não para humilhar os vossos filhos. Seja firme, mas sem ser duro. Seja presente, sem ser um controlador. Esse centurião, que tinha todo o poder e autoridade para mandar e desmandar, e de repente, até dar um jeito na vida daquele servo, mandá-lo embora. Ele não era mais útil. Ele humilhou a sua autoridade diante do senhorio do Cristo, que ensinou a ele a humildade, a autoridade temperada com graça, amor e misericórdia. Que exemplo! Lembrando que, inclusive, ele era um pai adotivo. E, em último lugar, seja um pai que busca Deus e ora com fé. Sabendo que a sua intercessão pode ser o canal de cura, de salvação e de transformação na vida dos seus filhos, dos seus netos. O centurião, ele orou por um servo. Quanto mais devemos nós orar pelos nossos filhos? O centurião, um homem de autoridade, foi tremendamente impactado por Deus. Se ele o fez, quanto mais nós com os nossos filhos, que nasceu do nosso ventre. Sejamos pais que buscam a Deus e ora com fé. Com fé como desse homem. Dize uma só palavra, Senhor, a respeito dos meus filhos. Dize uma só palavra na vida da minha esposa, na vida do meu marido. Dize uma só palavra, Senhor, na vida da minha casa, da minha profissão, do meu trabalho, dos meus problemas, das minhas crises. Dize, Senhor, uma só palavra. Sejam homens de fé, sejam mulheres de fé. Sejamos famílias que busquem a Deus e orem com tamanha fé. Essa é uma grande ênfase no início do Evangelho de Lucas. Ele enfatiza essa importante conexão com Deus que faz reviver ou faz revigorar, nascer em nós a semente da palavra que produz fé nos nossos corações. Aonde foi parar esta fé inabalável dos nossos corações? Por que estamos tão instáveis? Por que desconfiamos tanto? Voltemos a sermos homens e mulheres de fé. Uma fé inabalável, não porque nós somos inabaláveis, mas porque a nossa fé está sustentada no Cristo que é inabalável, no Deus que é forte, rocha e sustentação para mim e para você. Eu termino dizendo que o centurião, ele era um homem de autoridade, mas acima de tudo ele se tornou um homem de fé e de compaixão, porque ele teve um grande encontro com Jesus. Que os pais dos nossos dias sejam assim, autoridades no lar, mas humildes diante de Deus, sensíveis às necessidades das vossas famílias e confiantes no poder da palavra de Cristo. Que vocês possam ser exemplos, que eu seja um pai que seja um exemplo para os meus filhos, você para os vossos filhos, para as vossas esposas, nos tornando aquilo que Deus espera de nós a partir de um grande encontro que nós podemos ter com Ele, e Ele há de impactar a sua vida. Nós temos orado por isso, o nosso ministério está aqui exatamente para isso, para que você, assim como aquele centurião, possa ouvir falar de Cristo e ser tremendamente impactado por Ele, e que não seja apenas religião, mas seja paixão no teu coração, seja fé vibrante que possa transformar você, a sua esposa, o seu lar, e impactar profundamente, e grandes coisas o Senhor continuará fazendo na tua vida. Assim como o texto ele termina dizendo: então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram aquele servo restabelecido, curado. A missão foi cumprida. A obra de Deus, ela é completa. Aquele que começou a boa obra
há de completá-la até o dia de Cristo. Creia! Eu quero te chamar a atenção nesta noite